Hoje vamos conhecer um episódio da série A Quinta Dimensão, onde um alien se disfarça de mulher gostosa para casar com caras otários. Mas a mudança tem data de validade. O que será que acontece quando o homem descobre o rostinho lindo do ET? O filme começa apresentando Norman Glass, um homem maduro e estável. Ele está em seu escritório conversando com seu colega Roy. Durante a discussão, Roy menciona um projeto e sugere que Dennis, amigo de Norman do departamento de contabilidade, seria a pessoa ideal para supervisioná-lo. Após a reunião, eles saem da sala e conversam casualmente sobre uma mulher cujo marido faleceu recentemente, apenas 13 meses após o início do relacionamento. Norman expressa sua incerteza sobre como lidaria com a perda de um ente querido em tão pouco tempo. Enquanto isso, uma outra mulher na recepção ouve a conversa e, intrigada pela opinião de Norman, pergunta onde é o escritório dele. A recepcionista indica o caminho e a mulher segue em direção ao escritório de Norman. Ao entrar, ela nota uma fotografia na mesa, a imagem de uma mulher. Imediatamente, ela transforma sua aparência para se assemelhar à mulher na foto. Pouco tempo depois, Norman retorna ao escritório e encontra uma mulher deslumbrante sentada à sua mesa. Ele fica encantado com sua beleza e ela se apresenta como Ed. A narrativa avança para um ano depois, mostrando Norman e Ed celebrando seu primeiro aniversário de casamento, na companhia de Dennis e sua esposa Bárbara, que também comemoram seu aniversário de casamento. As duas duplas se divertem, rindo e compartilhando piadas. Norman expressa sua gratidão por Ed ter preparado um lindo bolo para a ocasião. Dennis também elogia Ed, declarando-a a segunda mulher mais maravilhosa do mundo, depois de Bárbara, a quem Ed o apresentou. Ele faz um brinde em agradecimento por ter Bárbara em sua vida, e os dois começam a flertar. Norman e Ed compartilham um momento terno, com Norman assegurando seu amor eterno por ela. A noite termina com ambos os casais brindando seus aniversários. Mais tarde, naquela noite, vemos Norman e Ed em seu quarto continuando a celebração. Ed reitera repetidamente seu amor por Norman, que responde afirmativamente, e eles compartilham um momento íntimo. À meia-noite, Norman acorda e se vê sozinho na cama, confuso sobre onde sua esposa poderia estar. Ele desce as escadas e a encontra no computador. Ele se aproxima silenciosamente para assustá-la de brincadeira, mas ao tentar lamber seu pescoço, sente um gosto azedo e fica enojado. Ed se vira para encontrar seu marido reclamando do gosto de seu pescoço. Ele diz, sem querer, que tem gosto de algo morto. E Ed se ofende com a escolha de palavras do marido. Ela chora e sobe as escadas para o banheiro, enquanto Norman fica pedindo desculpas. Ed entra no chuveiro tentando se livrar do cheiro desagradável. Norman a segue para se desculpar, mas é surpreendido por um reflexo monstruoso de Ed no espelho. Ele olha diretamente para ela e ela parece normal. Quando Ed sai do chuveiro, ela pergunta por que ele está lá. Ainda confuso, Norman diz que veio se desculpar. Ed descarta a desculpa como desnecessária. Quando ele sai, ela desaba em lágrimas, dominada pelo medo. No dia seguinte, Ed prepara o café da manhã preferido de Norman, mas ele sai apressado sem comer. Ao sair, Ed pede um beijo e, de brincadeira, pergunta se ela ainda tem gosto azedo. Ele sorri, mas do lado de fora percebe que não consegue sentir o gosto do beijo dela. Preocupado com seu sentido do paladar, ele vai ao médico. Norman conta ao médico sobre o gosto do beijo de Ed na noite anterior e como ele não consegue sentir o gosto dela agora, embora consiga sentir o gosto de outras coisas. O médico sugere que pode ser coincidência e aconselha a não se preocupar. Mais tarde, Norman visita a casa de seu amigo Dennis. Bárbara atende a porta e revela que Dennis a deixou na noite anterior. Norman fica surpreso com a separação repentina e tenta entender mais. Ele percebe que as luzes estão apagadas e descobre que todas as lâmpadas estão quebradas. Ele pergunta a Bárbara sobre a separação, já que Dennis sempre se sentiu sortudo por tê-la. Bárbara, desanimada, diz que Dennis foi incomumente duro com ela. Norman a tranquiliza, dizendo que Dennis vai voltar e sai. Quando ele se afasta, Ed chega à casa de Bárbara pelo quintal. Ela expressa descrença nos acontecimentos, e Bárbara diz que elas compartilham o mesmo destino e que o desastre é inevitável. Fica claro que Ed e Bárbara não são quem parecem ser. À noite, Norman e Ed discutem sobre o novo romance dela e a separação de seus amigos. Ed expressa medo de que possam acabar como seus amigos, mas Norman a tranquiliza. Eles planejam jantar e passar a noite juntos. No entanto,
Quando Norman tenta beijar Ed, ele sente um cheiro desagradável, mas culpa o lixo. Ed percebe que Norman está se referindo ao cheiro dela e fica chateada. No dia seguinte, Norman pergunta ao colega Roy se ele já notou algo desagradável em uma mulher, mas Roy só consegue pensar em coisas superficiais, como um corte de cabelo ruim ou maquiagem em excesso. Mais tarde, Bárbara visita Ed em sua casa. Ela pergunta se Norman está em casa, mas Ed diz que não, e Bárbara continua a conversa confortavelmente. Ela quer que Ed veja sua nova aparência e começa a se transformar em uma mulher completamente diferente. Ed observa casualmente, fazendo comentários sobre sua aparência. Bárbara então escolhe a aparência de uma mulher negra e pergunta sobre as atualizações do casamento de Ed, sugerindo que Ed pense em seu próximo movimento. Ed desce as escadas desinteressada no conselho de Bárbara e vai pegar uma bebida, mas Bárbara insiste que é apenas uma questão de tempo antes que ela seja descoberta. Ed insiste que desta vez é diferente, pois ela realmente ama Norman. Ed parece irritada com a confrontação e diz a Bárbara que não é como ela. Ela menciona que está dando a Norman não apenas intimidade física, mas também amizade e amor. Bárbara responde que isso tem que acabar em algum momento e que esse sentimento de amor e amizade não pode mudar sua verdadeira natureza. Depois, Norman encontra Dennis no parque. Dennis está apavorado e diz a Norman que Bárbara está o perseguindo. Ele descreve uma experiência horrível com Bárbara e, enquanto fala, Bárbara aparece. Dennis foge dela, é atropelado por um carro e morre. Norman fica chocado e lamenta a morte do amigo. Na casa de Bárbara, as pessoas oferecem suas condolências. Norman tenta confortar Bárbara e sente um perfume. Bárbara diz que é novo e europeu. Ela sugere que todos eventualmente perdem tudo e diz que está se mudando para recomeçar. Naquela noite, Ed conforta Norman sobre a morte de Dennis, mas Norman apenas a observa e diz que, enquanto todos envelhecem e ficam enrugados, ela está ficando mais bonita a cada dia, o que é surpreendente. Ed pula no colo dele e começa a discutir que o que aconteceu com os outros casais não precisa acontecer com eles. Ela se esforça para convencê-lo de que tudo está bem e diz que o ama. Ele a beija hesitante, mas Ed o empurra para ser íntimo ali mesmo. Eles começam a fazer amor apaixonadamente, mas Norman sente as costas de Ed mudando para algo viscoso e gelatinoso. Ele verifica a mão, mas parece normal. Ele vira o rosto, odiando o horror que está experimentando, e Ed, chorando, diz que é apenas ela. Na manhã seguinte, Norman vai ao médico para descobrir o que está acontecendo com sua mente. O médico diz que esses sintomas podem ser cegueira histérica, mas Norman questiona por que teria um problema psicológico tão grave de repente. O médico tranquiliza a situação e diz a Norman para não se culpar. Naquela noite, quando Norman chega do trabalho, ele é surpreendido por sua esposa Ed e outros amigos e colegas. Ed diz que fez isso porque ele estava estressado ultimamente e queria dar uma festa. Roy menciona como Ed é uma ótima esposa e como está com ciúmes de Norman. Enquanto Norman está sentado, seu médico aparece e, para sua surpresa, foi convidado por Ed. Norman fica aterrorizado com a comunicação de Ed com seu médico. A campainha toca e Norman abre a porta para uma amiga de Ed, que é Bárbara disfarçada. Norman, sem saber disso, está tendo dificuldades para entender o que está acontecendo com sua esposa. Ele vai para o varanda para tomar ar fresco, e Roy pede que ele entre. Norman desabafa suas suspeitas, mas Roy o assegura de que ele tem a esposa perfeita. Roy, então, conversa com Ed, e Norman suspeita que sua esposa está enganando todos ao seu redor. Depois da festa, Norman pergunta à esposa como ela conheceu seu médico e acabou convidando-o para a festa. Ele está à beira de um colapso e parece assustado. Ele pergunta, chorando, se está realmente ficando louco. Norman diz que todos invejam sua vida, mas ele se sente perturbado. Ed diz que o ama e que eles vão superar isso juntos. Talvez precisem de férias. Ele concorda e os dois parecem reconciliados. Ed vai para a cozinha fazer um sanduíche para ele, enquanto Norman se dirige ao sofá para relaxar. No entanto, ele encontra um presente na mesa, trazido por uma amiga de Ed. Ao abrir, ele descobre um brinquedo místico chinês com várias camadas. Quando começa a abrir camada por camada, ouve um som viscoso e gelatinoso enquanto Ed entra na cozinha. Quando ele se vira, vê a figura assustadora que ele uma vez viu no reflexo do espelho do banheiro. Ele deixa cair o brinquedo, aterrorizado, e segue os passos dela para ter certeza. Mas, quando ela se vira, ela parece ser apenas ela
ela mesma, parecendo humana como antes. Norman então volta ao sofá, aterrorizado com a suposta alucinação. Mas Ed, sabendo que o homem não está alucinando, corre para o quarto chorando. Enquanto isso, Norman continua a ouvir os passos viscosos de sua esposa. Ele continua dizendo a si mesmo que é apenas sua mente pregando peças, e que Ed não soa como aquele som viscoso. Vemos Norman quase enlouquecendo. Ele então vai para o quarto deles no andar de cima, para se desculpar pela maneira como agiu e implorar por perdão. Ele diz que é porque está doente, e Ed diz que está tudo bem. Ele então pergunta por que ela está no quarto escuro sem acender as luzes. Ed estranhamente diz que não quer que ele realmente a veja como ela é. Ele tenta acender as lâmpadas, mas elas estão quebradas. Lembrando-se do incidente na casa de Bárbara, ele suspeita de algo e pergunta o que está acontecendo. Ed, então, tristemente revela que não pode mais controlar o que ele pode ver ou ouvir. Ela diz que é sempre um ano após estar com alguém que seu poder se enfraquece. A mente de alguma forma se torna imune ao controle dela. Ela diz que sabia que isso estava acontecendo, mas acreditava no amor e na amizade deles, e que desta vez seria diferente. Mas chegou a hora e ele sentiu o gosto e o cheiro de seu verdadeiro eu. Ela também confessa que estava com medo e bloqueou todos os sentidos dele em um ponto, mas agora ela está passando por isso. Ed então vai rapidamente para a luz que entra pela janela e revela seu verdadeiro eu para Norman, que se mostra ser um alienígena metamórfico de outro planeta. A criatura viscosa e assustadora que estava disfarçada como uma mulher chamada Ed continua se aproximando de Norman para convencê-lo de que seu amor ainda permanece por ele. Chocado, Norman recua, mas fica preso e Ed, a criatura, o confronta e o empurra contra a parede, revelando seu amor por ele ao lamber seu rosto. Norman grita, enojado e assustado, mas, à medida que a cena se corta, vemos que ele está sendo levado por uma ambulância. Ele ainda está gritando para ser solto, mas está amarrado à cama para ser levado a uma instituição mental. Ele olha de longe para a casa e vê Ed e sua amiga, alienígena, metamórfica, Bárbara. Elas parecem simpáticas, mas entendemos que estão fazendo esse plano sinistro e se safando disso há muito tempo. Antes do filme terminar, vemos Ed uma última vez no parque, correndo e aproveitando a vista. Ela é, como sempre, deslumbrante e jovem, e parece estar procurando outro homem para estar. Um jovem corre em sua direção, e ela rapidamente muda seu rosto para o de uma mulher atlética e atraente, que o homem acha muito atraente e começa a conversar. Ela se apresenta como Stacy, e vemos ela partindo com sua próxima vítima. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história intrigante, não deixe de clicar no próximo vídeo que está na tela agora para mais mistérios e emoções. Até a próxima, e um beijo respeitoso bem no meio da sua bundinha.